Graça e paz, igreja. Podem se assentar, fiquem à vontade. Já abre a sua Bíblia aí no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Eu estou com um pouco de dó. Eu trouxe um casal visitante hoje, são meus vizinhos, congregam com a gente lá em Guarulhos. Me ouvem toda semana, e no dia que eles vêm aqui em Santo André, sou eu que vou ministrar. Um pouco de dó deles. Efésios 5. Na semana passada, no domingo, o pastor Júnior ministrando, ele expressou a sua intenção, a sua vontade de ministrar uma nova série de mensagens. E ele falou, o tema da mensagem dessa nova série é meu corpo e as minhas regras. E eu ouvindo a mensagem, quem me conhece sabe que tudo para mim é um gatilho. Então, ouvindo a mensagem, eu já preparei uma mensagem para essa série. Toda série que tem, eu tenho uma mensagem pronta. Toda ocasião que a gente está passando, eu tenho uma mensagem pronta. É essa a minha unção, essa a minha vibe, essa a minha pegada. Então, onde eu estou, qualquer ambiente, numa festa, na academia, eu estou no tatame, eu estou em qualquer lugar, eu tenho uma mensagem pronta. Eu tenho algo para falar. Eu tenho algo ali já preparado. Se alguém precisar, se alguém der oportunidade, se o Senhor mandar eu fazer, eu vou interromper o processo e eu vou falar. Mas isso foi um processo. Isso foi um processo. Antigamente eu levantava a mão e falava, eu quero falar agora. Hoje não. Hoje eu espero a oportunidade. A não ser que o Senhor cutuque a gente e fale, fala agora que eu estou mandando. E aí a gente tem que obedecer ao Senhor. E como o pastor falou, meu corpo, as minhas regras. Só que não, né? Ele já deu ali um spoiler. E eu falei com ele, eu tenho uma mensagem aqui, assim. Aí ele falou, não era nessa pegada aí, mas pode ser assim também. Então, não vai ser o início da série hoje. Mas eu quero usar o tema dessa série para trazer para nós uma responsabilidade daquilo que o Senhor vem falando a nós nesses últimos dias, nesses últimos tempos, para que nós possamos nos atentar ao que o Senhor está falando com a gente e a gente assumir essa responsabilidade, amém? Efésios 5, eu vou ler só 2 versículos, no versículo 29 e o 30, diz assim, ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. O apóstolo Paulo está falando sempre de corpo. Eu me lembro que eu ministrei aqui na igreja, já tem uns 4 ou 5 anos, na série Corpo Vivo. E eu ministrei sobre o tema de igreja viva. E eu falei lá da igreja, que é um corpo, dos membros do corpo, e de como que cada membro cuida de um membro, e como quando um membro se machuca, afeta o outro membro, e prejudica o outro membro. E quando eu ouvi esse tema que o pastor Júnior falou, me veio na memória aquela mensagem, mas eu já estava aqui no estudo e numa preparação com esse tema, e para mim, e para aqueles que me conhecem sabem, que para mim o tema mais importante a ser ministrado nos púlpitos, em qualquer lugar que a gente vai falar, é o tema da família, é o tema da casa. Eu carrego um testemunho muito forte sobre isso, e todo mundo que me vê falar, vai me ver falando sobre família, sobre filhos, sobre experiências no lar, porque para mim, para mim não, mas Deus, Ele fala com a humanidade através da linguagem familiar, é por isso que Ele é Pai. É por isso que Jesus é filho, por isso que Ele gerou a Jesus. Então, Deus é Pai e Ele carrega nele também as características maternas. Ele gerou o próprio Filho. Ele alimenta a sua criação através dele mesmo. Não é assim que uma mãe faz com o filho? Então, Deus, Ele fala com a humanidade. Nós só conseguimos compreender o que Deus está falando, porque Ele fala com a gente de uma forma que nós entendemos, através da linguagem familiar. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo isso. O apóstolo Paulo está instruindo a igreja. A carta aos Efésios é uma carta eclesiástica. É a carta mais eclesiástica do apóstolo Paulo. É a carta que mais fala sobre doutrina. É a carta que nós precisamos para entender o que é ser um pastor.
É a carta que nós precisamos para entender o que é ser um evangelista, um profeta, um apóstolo, um mestre. É a carta que nós precisamos para entender o que é ser uma igreja. É a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Existe uma carta irmã dessa, que é a carta aos Colossenses, que é a carta mais cristocêntrica. Está falando mais da salvação, mais de Cristo, mais da importância do Senhor Jesus. Mas esta carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela fala mais da doutrina. E para entender o ponto em que eu quero chegar aqui, eu preciso falar um pouco da cidade de Éfeso. Cidade de Éfeso é uma cidade portuária, é uma cidade muito importante. Ela é o centro romano da Ásia Menor. Então tem Roma, Roma tinha dominado todo lugar, Roma era quem mandava em todo o mundo naquela época, e Efésios era a cidade portuária, a cidade central, a cidade turística, uma cidade muito importante, a maior das cidades da Ásia Menor estava ali em Éfeso. E por ser uma cidade portuária, era uma cidade muito movimentada. Vinha pessoas de todos os lugares do mundo para aquele lugar. Todo tipo de religião, de etnia, todo tipo de idioma. E precisava ter naquela cidade pessoas de várias províncias para administrar ela. Porque se vem pessoas de outros lugares para cá, eu preciso de gente aqui dentro para recepcioná-las. Então, vinha gente de outros lugares, de outros idiomas, de outras regiões, e eram bem recebidos ali. Por quê? Porque ali tinha gente de todo lugar. Era uma cidade grande. E nessa cidade de Éfeso, tinha um templo da princesa Diana. O templo dessa princesa Diana, a estátua dessa princesa Diana, nessa época era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. É uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É algo fenomenal, é algo assim que todo mundo sabia, todo mundo conhecia. Talvez nem todo mundo viu, talvez não, nem todo mundo conheceu presencialmente. É como as pirâmides do Egito. Se eu perguntar aqui quem já foi lá nas pirâmides do Egito, talvez ninguém levante as mãos, mas a gente conhece por ver fotos, vídeos, a gente sabe que existe. Era aquela do templo da princesa Diana, era a estátua da princesa Diana, era algo muito forte, era algo que movia a economia da cidade de Éfeso. E quem era a deusa Diana? Deusa Diana, ou deusa Artemis, era uma deusa da fertilidade. E como que era o templo? Eles construíram um estádio, e dentro desse estádio tinha um teatro. Esse teatro cabia cerca de 20 mil pessoas. A gente está falando de algo de 2.000 anos atrás. Então, a tecnologia deles já era de outro mundo. A influência grega estava ali, a influência de Alexandre o Grande estava ali. Eles tinham uma influência grega em todas as áreas de suas vidas naquela época. E como que era a adoração a essa deusa Diana? A adoração se dava através do sexo. Prostitutas ficavam em volta da estátua. E um homem saía de sua casa e ia para o templo receber a bênção, se relacionando com aquelas prostitutas, para voltar para casa, para levar a bênção, se relacionando com suas esposas e filhos. Algo muito parecido com o que está acontecendo hoje. Se a gente liga a televisão, abre um link na internet, qualquer coisa parecida, você vai ver a promiscuidade do homem, a cultura, o culto ao corpo, ao físico, à aparência, ao poder, à ostentação. Está aí, está aí. E a gente está encontrando isso já dentro da igreja. Eu assisti um vídeo hoje de uma pastora falando sobre o cropped. Quem viu esse vídeo? Eu vi que a Carol postou ontem, né? Mas eu assisti só hoje, falando sobre o cropped. Existe uma agenda que quer desmoralizar a nossa essência. Não é só a nossa aparência, mas a nossa essência. E eles não vão entrar nas escolas, eles já estão nas escolas, eles já estão falando com os nossos filhos, eles já estão falando nas nossas igrejas, eles já estão falando na nossa sociedade. E enquanto a gente ficar calado, enquanto a gente pensar não tem nada a ver com isso, enquanto a gente pensar eu não quero me envolver com isso, isso só vai crescer e vai chegar uma hora que a gente vai perder a mão e nós não vamos mais poder fazer nada, a não ser ajoelhar e orar. Mas, Ricardo, ajoelhar e orar não é bom? É o maior poder que nós temos. É o maior poder de influência que nós temos, é quando nós estamos prostrados aos pés do Senhor. Mas isso
se diz a questão espiritual, a sua intimidade com Deus. E o seu vizinho, como que fica? E os seus filhos, como que fica? Se você não agir, a teoria não vai fazer nada por você. Se você não pôr em prática o que você acredita, o que você crê é em vão. Tudo que você conheceu até hoje, tudo que você aprendeu até hoje, se você não pôr em prática, não valeu de nada. Não valeu de nada. Então essa cidade era conhecida por essa deusa Artemis. Então, os homens e mulheres, eles sabiam que se eles fossem lá, eles iam ter prazer na sua carne. A cultura grega está lá. E qual é a cultura grega? O culto à aparência física, ao corpo, à potência física. Então, o homem mais forte era mais respeitado. O homem mais bonito era o mais respeitado. O corpo mais bonito era o mais honrado. Essa era a cultura daquela época. Só que aconteceu algo naquele lugar. Aconteceu um movimento naquele lugar. A Bíblia diz que, lá em Atos 18, que Apolo prega na cidade de Éfeso. Só que Apolo é um evangelista. Ele é um pregador, ele é um evangelista. A Bíblia fala que ele era muito eloquente, um jovem eloquente, que sabia o que estava falando, mas ele só conheceu a história do evangelho até o batismo de João. Ele não conhecia o testemunho de Jesus ainda. Ele não conhecia o batismo no Espírito Santo ainda. E ele vai lá e ele prega, e pessoas aceitam o evangelho que ele está ministrando. Ele está falando de algo ainda que ele não conhece a plenitude. Ele conhece até certo ponto, mas ele não conhece a plenitude do evangelho ainda. E ele ministra ali, e Priscila e Áquila encontra ele, leva ele para casa e fala: olha, muito bom a sua mensagem, a sua pregação, você entende demais, entende muito, muito legal. Mas olha o que aconteceu. E aí eles ministram Jesus na vida de Apolo. Apolo sai da cidade de Éfeso. E quem entra na cidade de Éfeso? Atos 19 começa com Paulo entrando na cidade de Éfeso. Paulo está na sua terceira viagem missionária. E ele desce da cidade de Coríntios e passa por Éfeso. E chegando lá, ele encontra logo na praça 12 homens. E ele vai falar de Jesus, e eles falam: não, peraí, já falaram para a gente já creu, a gente já crê. O evangelho já está aqui. O apóstolo Paulo olha e fala assim: mas espera aí, vocês já receberam o batismo com o Espírito Santo? Como assim Espírito Santo? A gente só ouviu falar do batismo de João Batista. O apóstolo fala: não, espera aí, tem mais. Calma aí que vocês não conhecem a plenitude ainda. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo impõe a mão sobre eles e ora com eles. E o Espírito Santo envolve aqueles homens. E agora aqueles 12 homens, mais o apóstolo Paulo, sai pregando a palavra de Deus na cidade de Éfeso. E eles entram no templo, eles entram nas sinagogas, eles pregam nas praças, eles começam a debater, e a palavra fala que os primeiros 3 meses que o apóstolo Paulo ficou ali, juntou muitos homens para ouvi-lo falar do evangelho. E o que acontece naquela cidade é algo extraordinário, porque os feiticeiros já não aguentam mais fazer as suas feitiçarias. Os pecadores já não aguentam mais viver no pecado. Os homens adúlteros, os promíscuos, as prostitutas, eles já não aguentam viver aquela vida que eles estavam vivendo. E a palavra fala que os feiticeiros trouxeram os seus livros para queimar em praça pública. E a palavra fala que as pessoas chegavam no apóstolo Paulo e pediam perdão. Eles vinham se arrependendo dos terríveis pecados que eles cometiam. O avivamento chegou na cidade de Éfeso. E aí o apóstolo Paulo fica 3 anos nessa cidade, e ele sai dessa cidade, e quando ele é preso em Roma, e lá em Roma ele escreve essa carta. E ele escreve a doutrina da igreja. As pessoas já têm experiência, já têm a vida em comunhão, elas já sabem no que orar, por que orar, para que orar, porque é salvo. As pessoas já abandonaram o pecado. Agora o que elas precisam? Elas precisam de um direcionamento, elas precisam de um ensino. Como que nós vamos fazer? A igreja está crescendo. A igreja está crescendo. Como que nós vamos receber as pessoas? Qual é o ensino que a gente vai dar para o batismo? E aí o apóstolo Paulo, lá na prisão, escreve a carta aos Efésios. A carta mais doutrinária do apóstolo Paulo. E ele deixa aqui um capítulo inteiro
Ele deixou não, né? Que quem separou em capítulo foi a gente. Ele não separou em capítulo. Falando sobre família. Dando instrução para esposas e maridos e filhos. E servos e senhores. E eu sou curioso. Uma das palavras que eu mais falo é por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E quando eu olho para o que o apóstolo Paulo está ensinando, por que ele vai falar de família? Por que ele vai falar para esposa e marido? Eu quero saber da igreja, eu quero saber de teologia, eu quero saber de eclesiologia, soteriologia. Ele está falando de como se comportar com a esposa, com o marido, com os filhos. E aqui ele está falando assim, olha, ninguém odeia o próprio corpo. Antes, cuida do corpo. Por que a gente se alimenta? Porque se a gente não comer, a gente passa mal, desmaia e morre e acabou. Então, todo mundo cuida do próprio corpo. Por que a gente precisa, nesse tempo ainda que nós estamos vivendo aqui hoje, essa semana, a gente precisa tomar muita água, beber muita água, se hidratar muito. Nós falhamos lá em casa essa semana porque a gente falou para ela, Luá, tem que beber muita água, hein? Ó, a gente mostrou as notícias para ela, as implicações, e ela tá bom. E aí, toda hora a gente vê ela saindo e voltando com a garrafinha de água. Cada um tem uma garrafinha de água lá em casa. E ela sai e volta com a garrafinha de água. E ontem ela tossiu muito. E aí eu reparei, ela bebe a água, ela vai lá na torneira, completa a água dela e volta para a geladeira. Então ela tomou água gelada ontem o dia inteiro. E eu falei para ela, não pode, né? Assim, eu tive que explicar tudo de novo para ela, que ela estava se protegendo de algo e afetou outro. Mas o apóstolo Paulo está falando, a gente cuida do nosso próprio corpo. Tem alguns que não cuidam muito, não. Tem alguns que é relaxado. Tem alguns que comem até não aguentar mais, outros não comem quase nada. Outros que bebem muito, outros que não bebem nada. Uns que comem muito açúcar, outros que não comem nada de açúcar. E aí tem sempre aquelas alterações, aqueles altos e baixos. Eu mesmo cheguei num ponto na minha vida que eu não posso mais comer o que eu quero. Se eu comer um pouco a mais de macarrão, já fico ruim o dia inteiro. Então, já tem um ano que eu estou numa dieta brava. E eu estou descobrindo no dia a dia. Não sei o que me faz mal. Se eu comer faz mal, eu não como mais. Então, a gente vai mudando conforme o tempo vai passando. Só que o apóstolo Paulo está falando de família. Ele está falando de algo que a gente nasceu sabendo. Quem aqui nasceu fora de família? Todo mundo nasceu numa família. Ai, Carlos, mas eu não conheço o meu pai. Mas era uma família. Desestruturada. Não vou saber falar essa palavra. Desarticulizada, eu ia falar, como é que é? Disfuncional também. Eu queria falar umas 3 palavras assim. Eu não tenho família, não conheço família. Mas foi num contexto familiar. E Deus resolve esses problemas todos. Eu estou falando isso, semana passada eu ministrei para homens e eu trago muito essa questão da paternidade para eles, porque os caras falam assim, meu pai não me financiou, você tem sorte porque foi seu pai que te deu isso aí, seu pai bancou você, seu pai fez isso, seu pai fez aquilo, mas você não consegue fazer agora? Eu tive uma conversa na quarta-feira com os amigos e a gente está falando dessa questão do Novembro Azul, da questão do exame da próstata, e o cara falou assim, eu não conheço o meu pai. Porque eu falei para eles, vocês precisam pesquisar na família de vocês se alguém teve esse problema, para que vocês se preocupem, se adiantem no problema também. Aí o cara falou para mim, cara, eu não conheço o meu pai, não conheço ninguém da família do meu pai, eu não tive contato com ninguém deles. E aí? E aí que você devia ser o primeiro a fazer o exame. Você precisa começar, você precisa partir. O ponto de partida está na sua mão. Não é porque você não teve alguém que construísse o caminho para você, você vai ficar parado, você vai morrer na beira do caminho. Não, vai para cima, estufa o peito e enfrenta esse mundão aí, que ele é teu, cara. E a gente às vezes para porque, a minha família não me enviou, minha família não fez isso, é porque a minha mãe, é porque o meu pai. E a gente vai deixando o carro passar. A gente vai deixando as oportunidades passar. E a gente vai vendo Deus fazendo as coisas na vida dos outros. E a gente não vê. Por quê? Porque a gente está parado. A gente decidiu ficar na beira do caminho, vendo o Senhor passar para lá e para cá. Ministrei esses dias lá em casa, né? Sobre as multidões. Jesus só andava com multidão. Um monte de gente.
E aí ele está ali, andando, e todo mundo empurrando, querendo pegar nele, falar com ele, mestre, mestre, mestre. E aí, de repente, ele para. Ele fala assim, alguém me tocou. Aí Pedro fala assim, mestre, está lotado, estação da Sé aqui, ó, 5 horas da tarde. Como você vem falar que alguém te tocou? Não, alguém me tocou porque isso é a virtude de mim. Alguém me tocou de verdade. E aí a mulher fala, fui eu, Senhor. Outra vez Jesus está no caminho e as pessoas estão ali na multidão, aí um homem baixinho falou, eu quero ver esse Jesus. Ele sobe numa árvore e olha Jesus lá de cima. E aí Jesus para a multidão e olha para aquele homem e diz, hoje eu vou jantar na sua casa. A gente precisa romper as multidões. Ficar na beira do caminho não é opção para nós. Ficar olhando o Senhor passar não é opção para nós. Ficar parado não é opção para nós. Nós precisamos tomar a atitude de pelo menos estender as mãos, igual aquela mulher do fluxo de sangue fez, e tocar na orla de suas vestes. Essa mulher não tocou na perna de Jesus, não tocou no braço de Jesus, não tocou no ombro de Jesus. Se você pegar aqui em mim, eu não vou sentir. O que tocou Jesus foi a fé daquela mulher. Nós precisamos sair desse lugar de esperar mais um pouco. Eu estou saindo da mensagem, espera aí. Então, essa cidade de Éfeso, ela é totalmente mudada a sua forma de pensar, a sua cultura foi afetada. Agora essa cidade turística, conhecida pelo templo dessa deusa, não é mais atrativa por esse motivo. Agora essa cidade mudou. E por que o apóstolo Paulo precisou falar de família nessa cidade? Porque os homens e mulheres dessa cidade, para se santificarem, ou para alcançarem algo transcendente, eles precisavam se prostituir. Eles precisavam usar o seu corpo, a sua aparência. E agora eles descobriram que não mais, não precisa mais. Essa cidade muda. Muda. Eles fazem um motim, fazem uma rebelião. Mata esses caras, tira esses caras daqui. A cidade muda. E o apóstolo Paulo vem ensinar agora sobre família à sua igreja. E quando nós falamos em família, cada família tem um contexto. Cada família tem uma cultura. O casamento já é um desafio, porque são duas culturas conflitando. Um cara que veio lá do Ceará, outro lá do Rio Grande do Sul, se encontrando. Um gosta de carne, o outro não come carne. Um gosta de viajar, o outro gosta de ficar em casa. Quando vai casar, um tem um sonho de ter 10 filhos, o outro só quer viajar. Mas esses dois não conseguem se desgrudar. E é por isso que esse tema é muito importante. E é por isso que nós precisamos falar muito sobre isso. E o conceito aqui de família nessa cidade, nessa igreja, agora vai ser muito importante. Porque é através da família que essa igreja vai crescer. É através do convívio familiar que essa igreja vai crescer. Porque qual era o motivo de busca a algo transcendente, a busca espiritual deles? Era físico, era externo, era atrativo aos olhos. Agora não é mais. Agora a busca é para algo interno. Aqui em Éfeso se aprende, o apóstolo Paulo está ensinando para eles que o maior chamado de um cristão não é para as praças lotadas, é para a sua casa, é para a sua mesa, é para o jantar, é para repartir o pão na mesa. O apóstolo Paulo está falando isso para eles aqui. Falou, aquela vida que vocês viviam lá, já não é mais. A igreja vai funcionar a partir daqui agora. E aí é o que nós falamos aqui sempre, o que nós ouvimos dos nossos pastores sempre. A igreja, ela é o reflexo da nossa casa. Se você chegar na minha casa e eu não estiver pregando, não tem mensagem, não tem profecia, não tem oração, não tem adoração dentro da minha casa, o que eu estou fazendo aqui? Eu te dou uma dica, não me ouça. Se você não vê isso dentro da minha casa. Vão lá na minha casa um dia. Vão lá.
Conheço a casa de muitos aqui. E eu sei que isso acontece, né? Eu estava falando essa semana, eu não consigo falar, eu não sei falar de futebol, eu não sei falar de esporte, eu não sei falar de outra coisa. Quando a gente se reúne, é só para falar do reino. Só para falar do reino. Eu estava no jiu-jitsu esses dias, a gente fazendo um treino, eu sentei cansado, o menino sentou do meu lado, aí falou assim, irmão, crente, falou assim, irmão, a gente está pagando para apanhar, né? Eu falei, é. Aí ele falou assim, mas Jesus fez o mesmo por nós, né? Eu levantei com outra virtude já. Eu fui dar uma finalização no cara já. Queridos, a gente não tem como fugir, não tem como escapar do que o Senhor preparou para nós. Quer dizer, a gente tem como fugir. Fugir tem. A gente até tenta. A gente até tenta. Mas é aquilo, você vai ver passando. Vai ver passando. Fala, o Senhor abençoe essa família, glória a Deus, aleluia. O Senhor abençoe ali, glória. Você vai até comer um churrasco na casa do irmão que foi abençoado. Mas e quando vai chegar a sua hora? Eu falo para todos os meus amigos, eu quero orar no dia da sua vitória, eu quero estar lá orando. No dia que você abrir a sua empresa, no dia que você prosperar, no dia que você tiver a sua conquista. Eu quero estar lá orando. Quero estar lá junto com você. Porque é isso que move uma igreja virtuosa. É isso que move uma igreja ascendente, uma igreja que cresce. É quando a gente presta atenção nas mínimas coisas. E o que é isso? É a nossa casa, é a nossa família. Às vezes a gente está em casa, a Monique e eu, e a gente começa a lembrar de algumas coisas, de alguns irmãos, ou sabe de alguma situação, e a gente chora por causa de um filho, de um irmão da igreja. E aí, às vezes eu acordo com uma mensagem de alguém falando assim, poxa, Ricardo, você não veio no culto, fez falta. E às vezes eu venho um mês no culto e esse cara nem fala comigo. Mas um dia que eu não venho, ele me manda, você fez falta. Esse é o conceito da família. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Uma casa, um lar. Um lar é um lugar de retorno, de proteção. O lar é de onde nós viemos e para onde nós temos que voltar. Tem uma frase, eu anotei aqui uma frase do Charles Spurgeon, que ele fala assim, quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar anjos para se hospedarem conosco, e eles se sentirão à vontade. Esses dias, eu não consegui entrar no esboço ainda, mas eu preciso falar isso com vocês. Esses dias eu tive um confronto com a minha mãe. Minha mãe foi quem leu a Bíblia para mim desde a minha infância inteira. Então assim, minha mãe leu a Bíblia inteira para mim, eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Então eu já brincava de pastor com as Bíblias dela, com as minhas irmãs. Minha memória era na igreja, eu tinha a língua presa. E minha memória é o pastor orando por mim, mandando eu falar e eu falar, normal. Então eu era zoado na escola um dia com a língua presa e no outro dia eu estava normal. Como que foi? O pastor orou por mim e me curou. Então a minha memória é dentro da igreja, não tem outras memórias. E esses dias eu tive um confronto com a minha mãe, a gente estava em uma reunião familiar, todo mundo junto, e ela falou, não, eu estou sentindo que Deus está me chamando para algo maior, e agora eu preciso parar com algumas coisas, e assim. Eu falei, não, mãe, Deus está te chamando para um íntimo. Deus não está te chamando, ela tem um salão bem grande, ela falou, quero abrir uma igreja lá, e eu quero que você vá para lá. Calma, não é assim. Deus está te chamando para cá. Minha mãe trabalha muito. Minha mãe é nova ainda, então ela trabalha muito. E eu falei para ela, Deus está te chamando para cá, seus netos não te vê, seus filhos não te vê. Deus está te chamando para parar. E aí você já está ocupada. Aí vai abrir uma igreja. Não, mãe, Deus está te chamando para perto, para dentro. Deus está te chamando de volta. Agora os seus filhos podem cuidar de você. Agora a sua família pode cuidar de você. Seus netos querem ter comunhão com você. Eu cresci com as minhas avós, com o meu avô. E minhas filhas não têm isso. Com os avós vivos. Porque os velhos trabalham até umas horas.
E eu falei para ela, não, a gente quer você dentro de casa. Fica num trabalho só, nem sei para que... E aí eu comecei a falar para ela, não, mas assim eu não vou conseguir as coisas. Eu falei, eu vou te contar algumas coisas que eu passei na infância, para você ter uma noção do porquê eu nunca desisti de família, da nossa casa. Eu sou o mais velho em 4 irmãos. E a gente sempre viveu muito simples, sempre viveu muito simples. E a gente tem essa questão da vergonha, né? Então minha mãe falava assim, traz seus amigos para cá, para eu não sair para a rua. Eu não saí muito para a rua quando eu era pequeno. Eu não sei empinar pipa, nunca empinei, não sei jogar bola porque eu não saía para a rua para jogar bola. Não tive essas coisas. E ela falava, traz seus amigos para cá. Meu pai comprou videogame para mim, eu tinha uma TV só para jogar videogame. Então, sempre tinha gente na minha casa, sempre tinha os amigos, os colegas ali em casa. Trabalho de escola era feito na minha casa. E os amigos chegavam, iam lá em casa, e passavam a tarde lá em casa, no outro dia eles chegavam em mim e falavam assim, ô Ricardo, meu, que família, cara. Que casa top. Caramba, sua mãe cuidando da gente, atendendo, preocupada. Teve um amigo que falou assim, a casa limpa. Eu olhei para eles e falei, onde esses caras moram? E eu falei para ela, você sabia que o meu amigo Alex chorava toda vez que saía da nossa casa? Porque ele queria ter uma casa igual a nossa. Você sabia, uma vez a gente estava num ponto de ônibus e uma menina rasgou, encostou a roupa no negócio lá no ponto e rasgou a roupa assim. E ela, ai meu Deus, e agora? Minha roupa, meu trabalho. Eu tinha 11 anos de idade. A minha mãe falou, vem cá. Abriu a bolsa, tirou uma agulha, uma linha da bolsa, costurou a blusa da menina. E eram 2 meninas. Eu sabia quem eram essas meninas, era 11 anos de idade. Então, sabe aquelas meninas bonitas que você fala, nossa, será que um dia... Era elas. Eram essas meninas. E ela costurou a roupa da menina, e a menina falou assim, nossa senhora, um dia eu quero ser uma mulher igual a você, preparada. Quem anda com uma agulha na bolsa? Eu falei para ela, você lembra disso, mãe? Ela falou, não. Eu falei, mãe, você lembra que a gente não saía, a gente chegou a uma idade, eu e minhas irmãs, que a gente já saía mais de casa. A gente tinha oportunidade agora de sair de casa, mas a gente preferia ficar em casa. A gente começou a trabalhar, eu e minhas irmãs, a gente preferia comprar pizza para ficar em casa, alugar filme para ficar em casa. A gente alugava 10 fitas de filme para ficar em casa o final de semana inteiro. A gente não saía. A gente foi tão acostumado a ficar dentro de casa. E, mãe, você lembra disso? Lembro. Sabe por que a gente não saía? Porque a gente amava a nossa casa. Na escola, eram os pais brigando, as famílias... Tinha gente que ia para a escola só para comer. E a gente não teve uma vida bastarda, mas nunca passou esse tipo de necessidade. Minha mãe começou a trabalhar depois que todos os meus irmãos saíram de casa. Eu fui o primeiro, aí foi saindo... Aí que ela começou a trabalhar, ficou sozinha em casa, começou a trabalhar. Mas até os meus 18 anos que eu morei com ela estava presente. E eu falei para ela, mãe, você não precisa fazer algo extraordinário mais, não. Você precisa retornar para aquele lugar lá. Para ela, era a pessoa mais desprezível. E eu vi ela chorando. E eu falei, se você contar a sua história, se eu abrir uma live agora, e você contar a sua história, as pessoas vão querer te pagar para te ouvir, para você ensinar como que é. É vida simples, a família, a casa. Todo filho precisa da presença da mãe, do pai. Todo filho precisa do abraço, do aconchego. Uma vez o Cláudio Duarte falou assim, vocês repararam que as crianças não têm mais piolho? Lá em casa tem, não sei de que família ele está falando. Mas eu me lembro antes de dormir, minha mãe vinha na nossa cama, olhava um pouco a cabeça ali. Homem, cabelo curto é mais rápido, né? Mas ela vinha, olhava a cabeça, dava um beijo e colocava para dormir. Aí ficava lá com minhas irmãs. Hoje eu vejo a Monique com a Eloá. Às vezes eu também me arrisco lá. Mas o inimigo está tirando essa coisa da família. O inimigo está roubando a essência da família. E hoje tem uma coisa chamada família alternativa. Vi um testemunho, um tempo atrás, um cantor famoso, gospel, lá dos Estados Unidos, que ele nasceu através de uma inseminação artificial. 2 mães.
E ele falou, nos meus 15 anos eu me converti. E eu cheguei em casa e falei, mãe, agora eu entendo, porque eu nunca tive um pai, agora eu tenho um pai. Ele cresceu com 2 mães. E ele chegou nas 2 mães e falou, agora eu tenho um pai. E ele quer ser pai de vocês também, quer ser homem para vocês. E as 2 mães desse cara se convertem. E se separam. E começa uma história nova. E enquanto a gente não prestar atenção nessas coisas, a gente vai ver o Senhor passar. E perder as oportunidades. Uma das coisas que o apóstolo Paulo mais fala na carta aos Efésios é: sejam cheios do Espírito Santo. As coisas que ele mais fala. Sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. E eu sou pentecostal, sou de origem pentecostal. E o que a gente aprende na igreja pentecostal? Que nós somos vasos. Nós precisamos ser cheios do Espírito. E a gente entende, isso está certo, mas o processo que a gente aprendeu foi um pouco errado. Porque a gente achava que a gente tinha um pouquinho de Espírito Santo. E aí a gente tinha aquele pouquinho ali. E quando gastava aquele pouquinho, a gente precisava voltar para se encher mais do Espírito Santo. E a gente ficava nessa dinâmica de, não, gastei um pouco aqui, vou ter que encher mais. Aí eu vou para o monte e me encher mais do Espírito. Eu vou para a vigília para me encher mais do Espírito. Eu vou ficar em jejum 3 dias para me encher mais do Espírito. Mas não é bem isso que isso significa. Ser cheio do Espírito Santo é ser carregado pelo Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo fala assim, sejam cheios do Espírito, ele está falando assim, deixa ele tomar conta de toda a sua vida, de todas as áreas. Porque às vezes a gente ora, fala, não, o Senhor me abençoa, hoje eu vou pregar, e essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é tremenda e tal. Aí você vem, prega, e Deus vem, faz a obra, e aí no outro dia você vai para o trabalho, e Deus nem sabe onde você trabalha direito. Porque você nunca falou do seu trabalho para Ele. Você nunca falou dos seus colegas de trabalho para Ele. Ou então você nunca contou um sonho que você tem para Ele. Falei sobre sonho antes de ontem lá em casa, né? Falei, a gente tem coisas em Deus quando Jesus nos promete uma morada. Eu perguntei para uma menina, falei assim, qual é o seu maior sonho? Ela falou para mim, ter um quarto. Ué, ter um quarto? Ela porque eu moro só com o meu pai e é só 2 cômodos, ele dorme no quarto, eu durmo num colchão na sala, eu queria ter um quarto. Eu falei, mas esse é seu sonho? Ter um quarto? Já era uma mulher, né, menina? Uma mulher, 20 anos já. Eu tenho um quarto. Se você arrumar um emprego, você consegue construir um quarto para você. Não troca esse sonho. Aí eu abri lá João 14 e li lá que Jesus, ele tem, que o Pai tem várias moradas preparadas. E eu falei para ela da morada, eu falei, o nosso sonho tem que ser algo que transcende, algo que a gente não alcance. E o que é isso? Essa morada do Senhor. As coisas que a gente deseja aqui, se a gente se planejar certinho, a gente consegue. Junta o dinheiro aqui, economiza em outro lado, faz um financiamento, faz um curso e melhora o salário. A gente consegue correr atrás aqui. Agora, um sonho, ele precisa transcender. Eu falei lá em casa. Jesus fala assim, não se deixe perturbar o coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, o que deve deixar o nosso coração aflito? A morada eterna. E o que está afligindo o nosso coração? As coisas deste mundo. Conversando com um parente meu. Falei, cara, por que você não assumiu o ministério ainda? O pastor está te chamando, você está pronto, sua família está pronta, sua casa está pronta. Não, porque eu preciso me consolidar nos negócios ainda. Falei, ó, profeta de Deus aqui agora, sabe quando você vai conseguir? Nunca. Nunca. Porque você está titubeando nos 2 lugares. Você não faz nem 100% aqui, nem aqui. Você não vai conseguir nunca. Nunca. Ah, mas você não pode falar assim. Eu posso porque eu sou profeta, em nome de Jesus.
E aí, qual deve ser o nosso sonho? Essa morada eterna. E como que nós vamos construir o caminho para esse sonho? Vivendo ele aqui agora. E como que nós vamos fazer isso? Vivendo isso dentro da nossa casa. Colocando já em prática através da família. Eu gosto quando o Luiz Hermínio fala assim, a gente precisa viver o reino aqui agora, para que quando a gente chegar no céu, a gente fala, opa, é igual lá em casa, ó, a comunhão. Já pensou, você abraçar o irmão lá no céu, igual abraça aqui, vai ser do mesmo jeito. Pensou Deus falar para você assim, aí chegou aqui, limpa um pouco aquela nuvem ali, aí você vai tratar Deus igual trata seu patrão? Não, você precisa trabalhar, viver, você precisa fazer tudo que você faz aqui, como se você já estivesse lá na glória. E aí eu separei aqui 3 evidências de um lar cheio do Espírito Santo. Vou passar rapidinho por isso. 3 evidências de um lar cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? É dar o domínio a Ele. Não é cheio um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Não, é dar todo o domínio a Ele. Amém? Então, 3 evidências de um lar cheio do Espírito Santo. Primeira evidência, um lar alegre. Um lar feliz. Em Efésios 5:18, o apóstolo Paulo fala assim, não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Quando nós falamos em casamento, a primeira coisa que vem à memória é João 2. Casamento em Caná da Galileia. E o que acontece lá? Jesus é convidado para o casamento. E aí ele está ali na festa, eles estão lá curtindo a festa. E aí o que acontece? O vinho acaba. O vinho acaba. E a falta do vinho causa o quê naquele povo? Tristeza. E um casamento não pode começar com tristeza. O casamento deve começar com alegria. O casamento já deve começar de uma forma alegre, feliz. E Jesus estava ali para isso. A mãe dele fala, façam tudo o que ele... A gente conhece a história. Jesus vai lá, transforma a água em vinho e traz a alegria de volta para aquela festa do casamento. Então, qual a nossa primeira referência de alegria no casamento? O vinho. É o vinho. E o apóstolo Paulo está falando, não se embriaguem com vinho. É só para trazer um paralelo. Jesus transformou a água em vinho para trazer alegria para o casamento, sim ou não? E agora o apóstolo Paulo está falando assim, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito. Eu gosto dessa palavra cheio, é a mesma lá de João 2. É a mesma. Essa palavra cheio é a palavra de carregar, de preencher, de completar, de estar satisfeito. Então, num casamento, quando falta alegria, a gente pode se satisfazer do que Jesus tem preparado. E aí pode ser até o vinho. Mas o apóstolo Paulo explica, não é esse vinho que o mundo está oferecendo. Não é essa alegria que o mundo está oferecendo. Queridos, eu faço parte de um grupo de mentoria para casais do pastor José Gonçalves já há muitos anos. E ele manda os testemunhos. Fala, tem crente. Eu vou falar, não tem criança aqui, criança não assiste culto na internet. Crente comprando pornografia para aquecer o relacionamento. Isso é vinho do mundo. Tem crente trazendo coisas para dentro de casa para mudar a forma de se relacionar com o cônjuge que nem as pessoas no mundo têm coragem de fazer. Aí a gente vai falar com esse casal, não, pastor, mas tudo vale, né? Porque entre 4 paredes é o casal, é tudo para a honra e a glória de Deus, né? Não é, não. Não é. O apóstolo Pedro vai falar que o leito deve ser sem mácula. Então não é esse tipo de alegria que o mundo está oferecendo. Mas Jesus transformou a água em vinho. E isso significa que o povo ficou alegre. Sim, mas se você conseguir ficar alegre do que Jesus fez, amém. Porque Jesus alegra quem está lá fora também. Se Jesus multiplicar o vinho lá fora, aquelas pessoas vão ficar felizes também. Mas o apóstolo Paulo explica, não se embriaguem com o vinho. Se ele traz alegria, beleza, mas a embriaguez faz você perder o controle. Ele fala, sejam cheios do Espírito.
Então, a primeira evidência de um lar feliz é um lar alegre, cheio do Espírito Santo. E não alegre com as coisas lá do mundo. Não alegre com as coisas lá de fora. Lá em casa a gente gosta muito de assistir série e filme. E a gente todo dia para pelo menos 1h30 para fazer alguma coisa juntos. A gente almoça e faz alguma coisa junto, descansa, às vezes até dorme junto. Mas a gente sempre para. E, queridos, não dá para assistir nada. A gente já assistiu, tem um filme, Jumanji. A Eloá sabe a fala de cor. Ah, pai, de novo, é o que dá para assistir. Não tem muito conteúdo. A gente não tem muita coisa. Ah, mas a gente vai dar risada, é comédia, é legal. Ou vamos para o show de comédia para ouvir as besteiras que os caras estão falando lá fora. Para ouvir a degradação que eles estão fazendo com a família, com a igreja. Amo comédia, gosto de piada também. Gosto de fazer as pessoas irem. Mas o que estão fazendo lá fora é uma romantização do ridículo. A gente falou sobre isso aqui quando falou no culto aqui das crianças. Estão querendo romantizar o que antes a gente nem colocava a mão. Há 20, 25 anos atrás, quando se falava em homossexualidade, isso era terrível. Não chega nem perto. Hoje a gente precisa aprender a lidar com isso. A igreja precisa aprender a receber essas pessoas. A gente precisa aprender a conversar com essas pessoas. Porque hoje está aí, ó. Hoje, se você não é homossexual, você não entra na faculdade. Quem já viu o testemunho do cara que foi fazer a entrevista de emprego, e aí chegou lá, era ele um homossexual. Ele nem fez a entrevista. Já contrataram o outro, a empresa contratou o outro, com medo de ser processada. Mas eu não quero falar sobre isso aí. A gente não precisa falar sobre isso aí. A gente está perdendo espaço, ó. Há muito tempo. A igreja se calou por muito tempo sobre essas questões. A igreja queria ver a glória e esqueceu daqui. A igreja queria ver o céu aberto e esqueceu da sociedade, esqueceu do que estava em sua volta. Toda vez que a gente vem para cá, a gente vem ouvindo um podcast. Sempre coloca lá um podcast, a gente descobre e vem ouvindo os testemunhos. Não tem nenhum testemunho que não tenha algo relacionado à família. De jovens que viram os pais missionários, pastores, e viajando, e aí chegou um tempo que simplesmente se separaram. Por quê? A família está focada em coisas do reino, que eu não sei que reino que é esse, e está esquecendo do real. Tem uma família, estão aqui em São Paulo agora, que foi a maior igreja de Santarém, a maior igreja em Santarém deles. Lembra, muitos anos atrás, o pastor Silas Malafaia foi ministrar lá, e ele falou, quando eu cheguei lá, eu não acreditei. Porque você chega no aeroporto, o pessoal me viu, já falou, vai pregar na igreja do fulano? Vou. Como que você sabe? Aqui é a única igreja que tem que comporte, né, alguém da postura. Todo lugar que ia, tinha uma plaquinha da igreja, tinha alguém da igreja. A igreja tinha 60% da população, era membro da igreja. O pastor fazia os cultos nas praças, as conferências a céu aberto, e ele falava assim, ó, quem não se converter é melhor ir embora da cidade, que se ficar aqui vai se converter. Pastor Abe Uber. Abe Uber. Está aqui em São Paulo agora. Sabe o que ele fazia? Ele ficava o dia inteiro no shopping, comendo com a família, na praça de alimentação, passeando, ou no parque. E no final do dia para o culto. E os pastores ficavam doidos com ele. Mas pastor, você tem que se consagrar. A gente está vendo, você pregou que mensagem, mas como que você pregou aquela mensagem se a gente viu você jogando bola de tarde? Eu, não, querido. A minha consagração é no bom dia com a minha esposa. A minha santificação é quando eu levo meus filhos para a escola. Quando eu sento com eles para ajudar eles nas tarefas de casa. É quando a gente se une para limpar a casa juntos. Essa é a minha santificação. Essa é a minha separação. E está aqui em São Paulo, está engolindo as igrejas aqui em São Paulo. Se fosse uma disputa, ele estava pareando à frente aí de todo mundo. E aí, a gente que cuida desse tipo de coisa,
ter que ouvir esposa de pastor vir reclamar do marido. Por quê? Porque ele está procurando uma alegria que não foi o Senhor que transformou, que não foi o Senhor que derramou. Primeiro pilar de um lar cheio do Espírito Santo é a alegria. Sejam cheios do Espírito. Alegrem-se no Espírito. Segunda evidência de um lar cheio do Espírito, eles são agradecidos. São gratos. São pessoas gratas. O apóstolo Paulo fala assim: em tudo sejam gratos. Mas tudo é tudo? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Mas, Ricardo, eu passei por uma... É tudo. É tudo. Uma vez um amigo falou para mim: Ricardo, é pecado eu orar pedindo proteção para Deus, para que eu não caia de moto? Ele vai trabalhar de moto, para que eu não caia de moto. Eu falei: não. Mas se você cair e se acidentar, pode ser alguma infração que alguém cometeu, um buraco na pista te derruba, um pássaro que pega em você na rodovia te derruba. A gente anda a 120 quilômetros na Dutra. Então, se acontecer alguma coisa, não é porque o Senhor não te protegeu, mas é porque aconteceu. Se você não sofreu uma sequela, talvez seja Deus que te protegeu. Aí, mas o acidente acontece, todo mundo está passivo a acontecer isso. O problema é que a gente vai buscar Deus só para isso. A gente vai orar só para proteção, para chegar no trabalho. A gente vai buscar a Deus só para que o Senhor fale com a gente se a gente deve comprar o carro vermelho ou azul. A gente vai falar com o Senhor só para saber em qual rua a gente vai comprar ou alugar uma nova casa, qual telefone vai comprar, qual tipo de roupa vai comprar, com que tipo de roupa a gente vai para a igreja. E esse relacionamento com Deus, ele é frio. É um relacionamento distante. O que Deus quer de nós é um relacionamento íntimo. Deus já nos conhece, Deus já sabe quem nós somos. Deus tem, em Apocalipse fala que Ele tem uma pedra gravada com o nosso real nome. Com o nosso nome real. Com o nome que Ele nos conhece, que nem a gente sabe. Ele sabe de coisas de nós que nós não sabemos. E eu gosto quando o pastor Marcos Feliciano, ele fala assim: eu quero buscar esse homem que Deus conhece, para que eu agrade mais a Ele. O salmista fala assim: Senhor, olha para dentro de mim e vê se há em mim algo que não te agrada ainda. E a gente está procurando agradar os irmãos. Falei lá em casa, a gente está muito preocupado em fazer a falta para o outro, mas a gente não se preocupa no que faz falta para a gente. Por isso que eu comecei lendo que ninguém odeia o seu próprio corpo. Você não vai cuidar das coisas do Senhor se odiando. Você não vai conseguir cuidar das coisas do Senhor se você não cuida antes de você, da sua casa, da sua família, dos seus. Você não vai alcançar as multidões se você não cuida da sua igreja. A gente tem a iniciação na igreja, que é o Connect, e a primeira frase lá no Connect é que você agora é responsável pela igreja também. Não, mas eu cheguei agora, nem me converti semana passada, me batizei e já sou responsável. Porque é uma família, é um corpo. É um corpo. E qual é a responsabilidade sua? De você se cuidar, é só isso. Porque se você se machuca, a gente sente também. Como um corpo, a gente sente. Então, ser grato é uma evidência de estar cheio do Espírito. Um lar cheio do Espírito é um lar de gratidão. E o que acontece dentro de um lar? Eu tenho uma frase aqui que fala assim, ó: o lar é onde a vida começa e o amor nunca acaba. Porque nós sempre temos um retorno. Nós temos um lugar para voltar. O nosso lar, a nossa família, a nossa casa. Qual é a mãe que vai negar um abraço para um filho? Um pai? Um irmão? Quem é que vai negar isso? Então, ser grato, ser agradecido, é
expandir o que o Senhor tem feito em mim. É pôr para fora o que o Senhor tem me dado, trabalhado aqui dentro. É pôr em evidência o que o Senhor tem me mostrado em oração. É deixar exposto o que o Senhor me mostrou no secreto. Isso é ser grato. Terceira evidência, para a gente terminar. Terceira evidência de lar cheio do Espírito Santo. Ele é submisso. O apóstolo Paulo fala aqui em Efésios 5, sejam submissos uns aos outros. 5:22. Sejam submissos uns aos outros. Aí a gente tem toda aquela questão, né? Que a mulher deve ser submissa ao marido, a gente vai trabalhar essas questões, o que significa. Mas o que significa submissão? Submissão é cumprir a missão do outro. Então, na minha empresa, por exemplo, eu tenho acima de mim o meu supervisor. Eu preciso ser submisso ao meu supervisor. Só que se o meu supervisor não for submisso ao meu coordenador, eu vou falhar também. Ele falha e eu falho, porque eu não consigo cumprir a missão que ele está me passando. E assim por diante. E aí, se o meu coordenador não é submisso ao meu gerente, e assim vai. Então, a submissão é cumprir a missão junto com o outro. E aqui o apóstolo Paulo está falando assim para o casal. Está falando, sejam submissos uns ao outro, um ao outro. Ou seja, sirva ao outro. Jesus nos dá o exemplo de serviço. Jesus é mestre, é o Salvador, é o Filho de Deus. E o que ele faz? Ele se ajoelha, tira a sua roupa, enrola uma toalha na sua cintura e lava o pé dos 12 discípulos, dos 11 discípulos. Ele está falando assim, ó, eu não sou mestre, vocês não me chamam de mestre, vocês fazem muito bem porque eu sou. E olha o que eu estou fazendo com vocês, lavando os pés. Jesus está nos constrangendo, nos servindo a todo momento. Para quê? Para eu andar de glória em glória? Não. Para a gente servir também. Para a gente pôr esse serviço em prática. Então, quando nós vemos Jesus passar com a multidão e não nos lançamos nele, nós não vamos aprender isso nunca. O que é se lançar nessa multidão? É sair dessa área de conforto que a gente tem. Eu não gosto muito dessa frase, porque para mim conforto é para ficar. Conforto é bom. Mas a gente precisa dar um passo de fé. A maioria das pessoas que eu converso e a gente vai por um discipulado, meu problema está dentro de casa sempre. Sempre. Eu tenho uma filha de 13 anos. Ela não é filha da Monique. Eu tive ela antes mesmo de conhecer a Monique. E semana passada a gente estava lá em casa, a família lá em casa, a gente conversando. E eu tenho uma priminha da idade dela. E a gente ali... E eu falei, eu quero... No dia do seu casamento, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. A minha filha olhou para mim e falou assim, casar para quê? Eu falei, como é que é? Não vou querer casar. Casar pra quê? Ele tá bom. Primeira coisa, casar pra quê? Você nunca vai querer namorar? Beijar na boca? Nada? Né? Eu falei, tá vendo? Você já quer fazer a coisa boa da forma errada. Eu morei sozinho. Eu aluguei a casa, saí da casa dos meus pais e fui morar sozinho. Eu trabalhava e estudava. Foi a pior burrice que eu fiz. Orgulhoso. Trabalhava, estudava, eu chegava em casa meia-noite e saía às 4 horas da manhã. E às vezes eu não tinha tempo de fazer a comida. E às vezes eu chegava em casa, uma vez eu cheguei em casa, eu coloquei o macarrão na panela lá com água, fui pro banheiro, tomei banho, voltei, peguei aquele macarrão, joguei no escorredor, comi daquele jeito que estava e fui dormir. E eu falei para ela, eu chorava todo domingo, quando passava a música do Fantástico, a gente saía do culto, ia para a casa do pastor, e aí sempre... tinha uma resenha lá, e aí via lá os resultados de futebol no Fantástico, e passava a música do final do Fantástico. E aquilo significava que eu tinha que ir embora. E eu ia para casa, chegava em casa e eu chorava. Porque eu não tinha ninguém dentro de casa.
Eu falava, Senhor, eu não quero mais isso para mim, eu quero uma família, eu quero. E eu já namorava a Monique, a gente namorou uns 2 meses, eu falei para ela, eu quero me casar. Eu não quero mais ficar assim. Você aceita casar comigo? Ela aceita. Foi tudo muito simples assim, rápido. Ali na hora, vamos casar quando? Não sei. Quando que sua família pode vir da Bahia para cá? A gente ligou para a família dela. Quando que vocês podem vir aqui conversar com a gente? Ah, tal dia, então a gente vai casar nessa data aí, se preparem. Foi assim. Foi assim. A gente não conseguiu planejar, ter muito planejamento. Mas por quê? Nós somos criados para viver em família, em comunhão. Nós somos criados para viver dentro de um lar, na configuração de lar. E mesmo aqueles que nunca tiveram isso, Deus fala lá no Salmo, acho que Salmo 64, Deus faz com que o órfão cresça em família. Querido, só de ter Deus como um pai, só de poder chamar Deus de pai, já era algo para o seu coração explodir de alegria. E a gente está deixando essa oportunidade de passar todos os dias. A gente está se prendendo nas famílias da internet. Não, porque a família de fulano é assim. Quem viu a história da Larissa Manoela aí esses dias? Você acha que esse povo é feliz? Você acha que esse povo dorme bem? Povo viciado em remédio. Não consegue dormir se não tomar remédio. Por que esse povo entra no caminho das drogas? Porque eles não aguentam as dores internas que eles têm. E nem é dor física, é dor emocional. É por isso que eles se drogam, é por isso que eles bebem, é por isso que eles preferem esse vinho que traz alegria momentânea. E o Senhor está nos oferecendo um vinho que traz uma alegria eterna. O Senhor está nos chamando para dentro de um lar com Ele. Toda vez que a gente vai jantar, almoçar lá em casa, a gente sempre come junto. A gente sempre traz uma palavra, um versículo, um testemunho, uma história. E está ali conversando e sempre sai algo assim. E a Eloá sempre nos surpreende, né? Não tem como não falar sobre isso, porque está crescendo e as coisas que ela fala, assim, às vezes pega a gente de... Opa, como que ela sabe disso? Como que ela aprendeu isso? E um dia ela falou assim, vamos orar por uma amiguinha minha? E vamos, o que aconteceu? Ela falou, a mãe dela morreu. Eu olhei para ela e falei, agora ela está morando com o tio dela. Ela falou que não gosta do tio dela. Aí a gente orou. Ela falou assim, ela pode vir aqui um dia? Pode. Mas a gente precisa pedir para a família dela. E aí, isso tem uns 2 meses, esses dias eu perguntei para ela da amiguinha, e ela falou assim, não, ela mudou para outra casa, outro familiar, e não pode mais ir para a escola por causa do horário da família, teve que mudar de horário de escola, tudo, eu não vi mais ela. Mas todo dia, lá na escola, a gente lembra dela e ora por ela. A Eloá, 7 anos de idade, tem um grupo de oração na escola. Eu conheci esse grupo de oração dela. Estou lá, uma vez por semana eu estou lá na escola. Então olha a preocupação de oferecer para o outro o que o outro não tem. Um lar é a melhor coisa que nós podemos oferecer para o outro. Um abraço, uma casa, um aconchego, uma proteção, um lugar de retorno, de envio. Eu amo quando eu me reúno com a minha família, com as minhas irmãs, são todas mais novas do que eu. E eu vi todos os meus sobrinhos nascerem. Só a mais novinha agora, que eu não vi. Eu vi todos. O primeiro eu estava lá, junto com a minha irmã. A segunda sobrinha, a gente chegou no hospital, e aí meu cunhado subiu com a minha irmã por quarto, a médica falou, você tem que descer para fazer a ficha. Ele desceu e eu subi. Eu vi minha sobrinha nascer e ele não. Eu estava lá. Todos os aniversários, eu mando mensagem, conversando, participando. E toda vez que a gente se encontra, eu choro com eles ali, eu falo para eles, vocês precisam ter filhos, para que a gente continue essa história. Quero brincar com os filhos de vocês, quero brincar com meus netos, quero estar presente com vocês até o fim. Por quê? Porque o lar é o único
vale a pena a gente voltar. Fique de pé, vamos orar. Trazendo esse contexto do que eu falei no início da mensagem, do tema que o pastor Júnior falou, meu corpo, minhas regras. Por que eu trouxe as 3 evidências de um lar cheio do Espírito? Porque um lar não pode ser administrado só por mim. Eu não posso querer sozinho, com a força do meu braço, querer administrar o meu lar. Se o Espírito Santo não me ajudar, eu não vou conseguir. É por isso que diariamente eu preciso manter essa busca, essa comunhão com Ele. E diariamente nós precisamos fazer isso. Senhor, abençoe o meu lar. Senhor, abençoe a minha casa. Senhor, eu preciso que os meus pais te conheçam. Eu preciso que os meus filhos te conheçam, Senhor. Senhor, sozinho eu não consigo. Aqui não cabe o meu lar, as minhas regras. Aqui não cabe a minha casa, as minhas regras. Aqui não cabe a minha família, sou eu quem mando. Na minha família sou eu quem dirijo. Não. Sejam cheios do Espírito. Sejam alegres. Sejam gratos. Sejam submissos. Olha aqui outra vez. Nós precisamos prestar atenção no que os nossos filhos estão profetizando, porque eles já estão profetizando. Como pai, a gente entende quando o filho chora de dor, quando o filho chora de manha, quando o filho chora, a gente entende. A gente precisa entender o que Deus está fazendo através dos nossos filhos. O Senhor tem um lar preparado para nós essa noite. E Ele está nos chamando de volta para esse lar. Eu quero fazer um desafio com você. Abrace alguém, ore com alguém hoje. Quero que você escolha alguém hoje. Você ore, não deixe ninguém sozinho. Se a sua família está aqui, ore com a sua família. Se o seu parente está aqui, seu filho está aqui, vai de encontro com essa pessoa. Vamos fazer algo profético aqui essa noite. Ministre na família do seu familiar aí, fala para ele: vamos trazer a presença do Espírito para nossa casa. Ora e fala: Senhor, eu quero ser cheio da tua alegria, cheio de gratidão. Eu me submeto a ti, Senhor. Traz alegria de volta para o nosso lar, Pai. Traz um renovo de volta para o nosso lar. A nossa casa não pode ficar sem a tua presença, Senhor. A nossa família não pode continuar sem a tua presença. Coloque os seus sonhos, as suas necessidades diante do Senhor. Fala: Senhor, o Senhor tem o controle sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Profetiza sobre a vida dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, dos seus pais. O Senhor quer te usar com ousadia dentro da sua casa. Senhor, livra os nossos corações da solidão, da solitude, Senhor. Nos faz enxergar quem está dentro do nosso lar. Eu oro, Pai, por uma igreja, Senhor. Eu oro por uma igreja que entende isso, Pai. Uma igreja que se comporta como uma família, que sente a dor, que sente a perca, mas que também se alegra, que regozija, que agradece. Uma família cheia do Teu Espírito, Pai. Eu profetizo sobre essa casa, Senhor, mais comunhão, mais alegria. Que nós possamos compartilhar juntos o que o Senhor tem derramado sobre nós. Não nos deixa perder a oportunidade, Senhor. Nós queremos nos lançar entre a multidão e tocar nas suas vestes, porque nós sabemos que no Senhor tem cura, no Senhor tem libertação. É no Senhor que tem, Senhor, que o Senhor que nos conduz, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe cair no erro.
Não nos deixe negligenciar a nossa própria casa, a nossa própria família, Senhor. Derrame em nossos corações, Pai, uma unção nova. Que nós possamos juntos, Senhor, juntos, crescer como um lar alegre, cheio do Teu Espírito, cheio do que o Senhor tem preparado para nós. Não deixe que as coisas do mundo nos enganem. Não deixe que os nossos olhos se desviem, Senhor. Nós queremos a Tua glória. Nós queremos a Tua morada, Senhor. Nós queremos o Senhor sentado à mesa junto conosco. Em nome de Jesus.